muito bem, show de bola. Vamos falar então agora, vamos prosseguir, né? Desinências verbais. Como eu falava, as desinências nominais são muito mais fáceis, porque ou elas são masculinas, ou elas vão indicar o masculino e o feminino, ou elas vão indicar se você tem singular ou se você tem plural, né? Já as desinências verbais, elas são um pouco mais complicadas. Elas são divididas em dois grupos. Chamaremos desinências modo-temporais e desinências número-pessoais. Como assim, professor? Vem cá comigo. Eu vou sumir, 1, 2 e já sumi. Olha só. Quando a gente entra nesta tela, vocês percebem que eu peguei o verbo cantávamos. Estão vendo aqui o cantávamos? E aí você já sabe, sem dúvida alguma, que o cante é o radical, né? Você já concorda comigo. Você concorda comigo que o A é uma vogal temática, né? É uma vogal temática. Aí sobram dois outros morfemas, o vá e o mos. E aí, galera, a gente tem que começar a ter consciência de algumas coisas. Por exemplo, toda vida que num verbo você tiver vá, tipo, falava, vamos flexionar este verbo, falávamos, vamos pensar o verbo comprar, ele comprava um picolé toda tarde, comprava, esse vai, será que é uma coincidência? Não, este vai é exatamente uma desinência. O vá indica o modo, olha o que eu coloquei aqui, cadê aqui? Falavas aqui, eu coloquei falavas, né? Ok, falavas, olha só. Eu falava, tu falavas, que é este verbinho que aqui aparece, tu falavas. O fal é o radical, o a é a vogal temática, tá certo? Aquela vogal que você, quando coloca no infinitivo, você tira, né? Aí vem esse vá. Esse vá indica o modo e o tempo em que você se encontra. Você se encontra no pretérito, aí é uma dica que a gente dá, no pretérito imperfeito do indicativo. Certo? Então é o seguinte, toda vida que você tem, essa dica a gente dá, uma dica bem boba, toda vida que você tiver ia e vá, que são desinências modo-temporais, isto indica que o verbo se encontra no pretérito, né, no pretérito imperfeito do modo indicativo. Certo? Então esse vá aqui é o caso, ele é exatamente o caso. Né? Então olha esse outro verbo aqui, dançaríamos. Quando eu digo dançaríamos, o a é a vogal temática do verbo dançar, e esse iria, toda vida que um verbo tem iria, dormiria, comeria, etc., esse iria indica que nós estamos no futuro do pretérito. Então, toda vida que o iria aparece, nós estamos no futuro do pretérito. Então, isso quer dizer o seguinte, que o iria é uma desinência modo-temporal. E mos é uma desinência que indica o número e a pessoa. É a desinência número pessoal. Professor, número pessoal é como assim? Vê se você concorda comigo. Eu, tu, ele, ela, não? Aí eu tenho aqui nós, vós, eles, elas. Concordam? Muito bem. O eu, tu, ele, este primeiro grupo, indica que nós estamos no singular. Nós, vós, eles, indica que nós estamos no plural. E aí se você voltar à sua quarta série, eu é a primeira pessoa, tu é a segunda, ele é a terceira, é ou não é? Então se eu tenho um verbo conjugado no eu, o eu está na primeira pessoa do singular, então indica o número e a pessoa em que eu estou. Deu para perceber? Então quando eu digo falavas, o S indica que eu estou na pessoa número 2, do singular. Toda vida que o S aparece, tu queres um café? Desejas alguma coisa? Bebes cerveja? Estou falando contigo, eu estou falando com uma segunda pessoa. Né? Já se eu tenho mos, por exemplo, nós cantamos muito, nós
O MOS indica que nós estamos, aí vem um detalhe, né? Ó, o MOS indica que nós estamos na primeira pessoa do plural. Não é? Ó, primeira pessoa do plural, quem é? É o nós. Tá legal? Então, as desinências modo temporais e número pessoais indicam exatamente este movimento. Em que tempo está o verbo e em que modo está o verbo. E as desinências número pessoais indicam que se nós estamos na primeira, segunda ou terceira, se do singular ou do plural. E aí você pode fazer isso com os outros. Ó. Analise com os outros. Por exemplo, o verbo cremos. Nós cremos em Deus. O CR é o radical, o E é a vogal temática, não tem desinência modo temporal, e você me pergunta, Eli, e nem sempre tem, só é analisar. Não tem ninguém aqui, e o MOS, você já sabe, é uma desinência que indica a primeira pessoa do plural. Ou seja, na palavra cremos, nós temos aqui o radical, a vogal temática e uma desinência número pessoal. Já se eu dissesse, entretanto, falhardes, vós falhardes. Olha só, falhe é o radical, a vogal temática, o R é a desinência modo temporal, né, ó, e o des é a desinência número pessoal. Ok? Bom, e assim a gente faz com o resto. É importante, aconselho, venha cá comigo, por favor, aconselho que você pegue uma gramática e dê uma olhadinha, porque é importante que você saiba, por exemplo, no pretérito perfeito, eu uso qual desinência? Nenhuma desinência. No imperfeito eu uso ia e vá. No pretérito mais que perfeito eu uso que desinência? Ra, por exemplo, resolvera, comentara, etc. Entendeu? Então assim, é preciso que você relembre isso daí. Isso é uma questão de relembrança. Tá legal? Entenda que essas estruturas são morfemas, são elementos mórficos e, portanto, são catalogáveis e podem ser cobrados lá. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Então, os demais exemplos ficam para vocês. Vamos agora falar dos afixos. Dos afixos, vamos assumir já, faz tempo. Vem cá comigo agora. Olha só. Afixos. O que diabos são afixos ali? Afixos significa um nome genérico para prefixo e sufixo, né? Então, na verdade, nós podemos colocar palavras antes do radical, que são os prefixos, podemos colocar morfemas depois dos radicais, que são os sufixos. Os exemplos que nós colocamos aqui são pedrada, olha o ada aqui que é um sufixo, inviável, olha o in aí é um prefixo, véu é um sufixo, infelizmente, in é um prefixo, mente é um sufixo. Ou seja, nós temos aqui 3 morfemas, um prefixo, um sufixo e um radicalzão bem grandão aqui no meio. Beleza? Show de bola, show de bola. Eli, consoantes, vogais e consoantes de ligação. O nome já está dizendo, né? Elas servem para ligar. Eu vou ser bem sincero com vocês. Aparecem muito pouco. É a observação que eu faço aqui, ó. As organizadoras de concurso pouco pedem aos candidatos que identifiquem as vogais e consoantes de ligação. Eu vou dar uma explicação muito simples, tá certo? Não há necessidade de a gente se aprofundar nisso. É muito acadêmico esse território, no fim das contas, tá certo? Então vamos lá ver, ó. É mais fácil identificar as consoantes de ligação do que as vogais de ligação. Por exemplo, na palavra cronômetro, vou pegar aqui, cronômetro. Cron é o radical, metro seria o sufixo. Esse ozinho que fica no meio, ele não é de ninguém, não é nem do radical, nem do prefixo. E aí o que acontece? Bom, acontece o seguinte, a gente vai ter que colocar alguém para facilitar a leitura. Olha só, a definição que eu coloco aqui é exatamente essa. Ó, são elementos que são inseridos entre os morfemas, em geral, por motivos de eufonia, para facilitar a pronúncia de certas palavras. Entendeu? Eu tenho aqui psico e tenho délico. 2 morfemas. O O no meio vai fazer o quê? O O vai simplesmente fazer a ponte entre um e outro. Café e cultura. Café, eu tenho aqui. Cultura, eu tenho aqui. O I, quem foi que colocou esse I ali? Nós colocamos no meio um I para ajudar na cola, no contato entre um e outro. Pasada, ó, pá.
o objeto pá, o sufixo ada. E aí o Z, para que está esse Z aqui? Esse Z de quem é? É do sufixo ou é do radical? De nenhum dos dois. Esse Z é um elemento que a gente está colocando por fora. Para quê? Para conectar um ao outro. O mesmo vale para paulado. Você tá aqui pau e o sufixo ada. O L, para indicar que é um golpe. Chapelaria, do mesmo jeito, né? Ó, chapé, radical aqui, aria, e o L indicando a conexão entre um e outro. Tá legal? E aí eu coloquei aqui, ó, cafeteira, sonolento, friorento e assim por diante. Tá legal? Chance disso aqui cair em prova? Quase que zero mesmo. Mas enfim, é bom saber que... E aí a gente pode até dar uma dica, né? Uma dica. Entre as vogais, a gente está falando de vogal, né? Há pouco, vogal temática, e aí temos aqui as vogais de ligação, né? Então, a gente pode pensar entre uma e outra, diferenças que são claras, né? Ó, as vogais de ligação, elas são elementos inseridos de fora para dentro. As vogais temáticas são elementos que já fazem parte da estrutura mórfica da palavra, né? É muito diferente quando você pega a palavra, por exemplo, tá aqui cafeicultura, mas se eu analiso a palavra café, por exemplo, ó, só café, vou pegar aqui, ó, café não, vou colocar café não, café não dá, o exemplo não dá para café não. Eu vou pegar a palavra, por exemplo, copo, né, ó, copo, né, se eu pegar a palavra copo. Esse O aqui não é uma vogal de ligação, né? Na verdade, essa palavra aqui, ela faz parte, ela, juntamente com o radical, do tema, né? Um e outro vão formar o tema da palavra, copo, certo? Então, quer dizer, esta vogal aqui, ela não foi um elemento estranho que eu coloquei para facilitar a pronúncia da palavra. Eu preciso dela para compor o entendimento da palavra, né? E já as consoantes, as vogais de ligação, são elementos inseridos por fora e em situações um tanto quanto extremas, tá bom? Muito bem. Antes de a gente entrar no processo de formação, uma coisa que está me vindo à mente agora, que eu lembro bem que quando eu aprendi isso, eu fiquei muito feliz, porque eu passei a entender com muito mais clareza, e no vídeo anterior não deu para comentar isso. É a diferença entre a vogal temática, não é? E a vogal de ligação, não é? Então, olha só. Estabelecer essa diferença agora. Muita gente pode ficar assim, Eli, agora eu estou na dúvida entre um e outro. Olha só, vamos esclarecer isso aqui, ó. Vogal temática, ela vem sempre antes de desinências. Certo? Ó. Sempre antes de desinências. E a vogal de ligação, ela vem sempre antes de sufixos. Sufixos. Como assim ali? Ó, vamos pegar aquele exemplo que nós colocávamos há pouco, né? Vogal temática. Vamos colocar a palavra, por exemplo, copos. Por que esse O é uma vogal temática? Primeiro que ele compõe o tema, e dois, ele está antes de quem? Do S. Quem é o S? É uma desinência de número. Se eu coloco a palavra cafeicultura, como a gente colocava aqui, ó, cafeicultura, este izinho, que é uma vogal de ligação, ele não está antes de uma desinência, ele está antes de uma estrutura que aqui está se comportando como sufixo de café, né? Quer dizer, a cultura do café. Deu para perceber? Então, vogal temática vem sempre antes de desinências, vogal de ligação sempre antes de sufixos. Vou dar mais um exemplo aqui de vogal de ligação para fechar legal, que essa palavra é uma palavra interessante, que é amável. Olha só, amável, não é? O radical de amável é AM, ó, presta bem atenção, é AM. Espera aí, só quero mudar a cor aqui, agora foi. AM é o radical, amor, né? Véu é o sufixo,
E entre o véu e o amor, e o am, tem esse A. Quem é esse A aqui? É exatamente uma vogal de ligação. Ela não é uma vogal temática porque ela não está antes de quê? De desinência, mas antes de sufixo. Tá bom? Muito bem. Muito bem, muito bem. Volta para cá então agora. Eli, fechou? Fechou, que bom, que bom. Vamos agora aqui. Processo e formação de palavras. Aqui é uma tranquilidade. Vem cá comigo antes. Vem cá comigo. Olha só, gente. Formação de palavras. Nós estávamos vendo até então as palavras crescendo a partir do radical. Não foi assim? Por exemplo, vidro, vidraria, vidraça, vidreiro. Na verdade, e assim por diante, pensando em outras palavras menos comuns. Show de bola. Ou seja, a palavra, eu formei novas palavras com base no radical, acrescentando elementos, desinências, né? Acrescentando, detectando vogais temáticas, usando muitas vezes vogais de ligação, como acabamos de verificar, e assim por diante. Agora, eu não vou mais usar, veja que interessante, eu não vou mais usar agora um radical e ficar acrescentando coisas a ele. Eu vou pegar dois radicais, vou pegar duas palavras e vou juntar. Certo? E esse processo agora é um pouquinho diferente, é o que vamos ver neste momento. Vamos sumir então? 1, 2 e já. Desce comigo. Olha só. A derivação, né, o processo que a gente vai ver agora, ele vai ampliar o processo a que nos referíamos há pouco. A derivação ainda está dentro daquela perspectiva que nós comentávamos, né? A derivação, o que é que ela faz? Ela faz com que a palavra cresça com acréscimos de elementos. Só que esses elementos serão agora um tanto quanto novos. Até então nós não tínhamos falado tanto deles. Os prefixos, sufixos. São estes elementos aqui, básicos, irão ampliar o tamanho da palavra. Nós ainda não estaremos usando dois radicais, usando apenas um até então, tá bom? Fazendo com que a palavra cresça com acréscimo não mais de desinências, mas com acréscimo de prefixos ou de sufixos. O processo de derivação atende por estas 5 condições aqui, ou seja, uma palavra pode ser formada por derivação prefixal, por derivação sufixal, por derivação parasintética, por derivação regressiva ou por derivação imprópria. A prefixal, gente, consiste em colocar prefixos antes dos radicais. E é uma moleza isso daqui. Por exemplo, eu só vou ler com vocês, não preciso nem escrever, gente. Desfazer, né? Qual o significado de desfazer? Né? E você sabe que fazer uma coisa, desfazer, é voltar atrás no processo de fazer. Inútil, que não é útil. Amoral, desprovido de moral, né? Uma pessoa ignorante. Imoral, o imoral não é o mesmo que o amoral. O amoral é o que não tem moral, o grosso, o ignorante, aquele ser truculento. O imoral é aquele que conhece a moral, mas subverte a moral, entendeu? Subverte os valores, tá certo? Apodrecer. Apodrecer é o que provoca a ação de ficar podre. Afônico, ausente de som, ausente de voz. Reorganizar, organizar mais uma vez. Todos os elementos são prefixos, não é verdade? Ou seja, qual o processo de formação dessas palavras? Prefixal. Vocês estão vendo aí? Muito bem. O processo sufixal acrescenta exatamente sufixos, elementos posteriores ao radical. Por exemplo, carrinho, olha aí. Louvável, o que se pode louvar, né? Carrinho, carro pequeno. Bambuzal, que indica o tipo, a origem. Republicano, o sufixo ano aqui, ó. Ano é um sufixo, né? Ó. Comunista, uísta. Aí você nota que é possível usar esse sufixo em outras palavras, né? Comunista, elitista, fascista, né? Bambuzal, canavial, etc., né?
francês, cearenseis, não é verdade? O ex aqui, horroroso, o oso aqui, indecoroso, etc. Tolice, o ice aqui, fazendo com que a palavra tol, né, o radical tol, funcione e receba o acréscimo do sufixo ice. Muito bem. Qual é o processo de derivação chamado de parassintético ou parassíntese? Vem cá comigo primeiro. Importante esclarecer o que eu vou dizer agora. Não é toda a gramática que considera o processo de formação chamado parassintético. Na verdade, há gramáticos que não falam da existência dele e o colocam como prefixal, sufixal, né? No fundo, haverá uma diferença entre prefixal, sufixal e parassintético. Por quê? A parassíntese é quando eu preciso do prefixo e do sufixo colado ao radical, inevitavelmente. Tipo, eu não posso me ausentar nem do prefixo, nem do sufixo. Ou a coisa funciona com os dois, ou a coisa não funciona. Entende? É o caso, por exemplo, eu vou ficar aqui na tela com vocês, olha só, anoitecer. Dá para tirar o prefixo A e dizer, olha, quando anoitecer, meu filho, nós vamos jogar futebol. Não rola. Né? O mesmo vale para pernoitar. Amor, vamos noitar hoje num lugar diferente? Isso não existe, viu? Enforcar. O fulano de tal, ele forcou. Não, essa palavra não existe. Como não existe fulano de tal, é um almado, viu? Não, Deus me livre. Almado não, é desalmado. Ou é desalmado, ou não é. Ou é pernoitar, ou não é. E assim por diante. Então, o que acontece? Quando eu preciso do radical, no meio, do prefixo e do sufixo, obrigatórios, os três funcionando num sincronismo, mas especificamente prefixo e sufixo ao mesmo tempo, é porque eu tenho um processo de derivação chamado de parassíntese. Há gramáticos claro, que chamam esse processo de prefixal-sufixal. Como é que eu vou saber disso ali? A banca. A sua banca pega o histórico da sua prova, da sua organizadora, e veja entre essas questões se ele cita parassíntese. Se ele citar entre as opções a estrutura, a forma parassíntese, é porque quem elaborou a prova concorda com a existência deste caso. Se por um acaso não houver nenhuma menção no histórico das provas, isso quer dizer que a banca entende que o processo parassíntese não passa a ser de entendimento e de consenso por aquela organizadora. Tá bom? Vamos sumir aqui. Processo de derivação chamado regressiva ou deverbal. E como assim deverbal, regressiva? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, gente. Vem aqui comigo, para você não esquecer isso aqui. Tem um versículo bíblico que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, não é verdade? Eu não vou fazer nenhum tipo de interpretação ideológica do texto. Mas, se existe uma coisa que este fragmento do texto bíblico diz de interessante, e que eu posso dizer aqui sem tomar partido de religião alguma, é que quando ele diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, existe uma significação muito clara nisso daí. Deus cria tudo. É ou não é? Deus cria tudo. Para o cristão, Deus cria tudo. Então Deus faz com que as coisas ocorram. Então se o verbo era Deus, o verbo é capaz de criar tudo, portanto. Então o verbo, entre as 10 classes de palavras, é a classe mais, digamos assim, potente de todas. Né? Então, o processo de derivação chamado deverbal é quando a palavra deixa de ser verbo. Ela, portanto, regride, por isso nós chamamos de processo de derivação regressiva ou deverbal. Vocês entendem? Vem comigo aqui, ó, eu vou sumir, vem comigo, eu vou sumir, tchau. Processo de derivação em que são formados substantivos, guarda aí, a partir de verbos. As palavras formadas por deverbal terminam em a, e ou o e geram substantivos abstratos. Olha que moleza. Ninguém justificou o atraso. Olha o atraso aí, ó, terminou em o, né? O artigo aqui ajudando muito, deriva do verbo atrasar. Ou seja, que processo gerou essa palavra? Essa palavra deixou de ser verbo, passou a ser um substantivo abstrato, portanto, processo de derivação regressiva ou deverbal. O debate foi longo, do verbo debater. Outros exemplos. O amparo. O amparo às crianças carentes tem que ocorrer sempre.
D verbal. A perda, cuidado, a perca nunca, viu? A perda de pontos prejudicou o time. Perda. Nós temos um processo de derivação regressiva, D verbal. O mesmo vale para enlace, não é, do verbo enlaçar. Fechou? Cuidado. Imprópria. Eli, como é que é o processo de derivação chamado uma coisa imprópria? O que seria isso? O nome imprópria, na verdade, ele é um nome um pouco enigmático, né? Mas seria o seguinte, olha só. O processo de derivação imprópria consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Ele, como assim? Eu não entendi. Olha só, volta um pouquinho comigo aqui na regressiva. A palavra atraso é diferente do verbo atrasar, vocês concordam? Atrasar é verbo aqui, ó. Mas atraso aqui é substantivo e eu mudei a aparência da palavra, não foi? Foi, entendi. Mas na imprópria não vai acontecer isso, ó. Por exemplo, o jantar estava ótimo. Eu não alterei a ortografia do verbo. É ou não é? Acontece que esta palavra não é mais verbo. Ela era para ser um verbo. Vamos lembrar aquela lição lá da 4ª série? Tudo que se antepõe, não é? Tudo que aparece depois de um artigo se transforma obrigatoriamente num substantivo. Exatamente. Ó, humilhado pode ser o verbo no particípio, mas pode ser um adjetivo também. Por exemplo, homens humilhados. Acontece que aqui humilhados não está nem como verbo no particípio, nem como adjetivo. Humilhados está como substantivo. O artigo, de novo, cumprindo esse papel. Vocês estão vendo? Eu não alterei a palavra. Vimos uma partida monstro de tênis. O que é uma partida monstro? É uma partida esplendorosa. E monstro, né, que era um substantivo, o monstro, aqui não está como monstro, está como adjetivo. Monstro é adjetivo de partida. Detalhe, viu, gente? Monstro é invariável. Tá legal? Beleza? Então, se eu dissesse, vi uma cena monstro de futebol. Não é uma cena monstra, não. É uma cena monstro. Não se altera a presença dessa palavra em qualquer texto, indica que você não vai alterá-la, tá certo? A noiva disse o sim. Sim é um advérbio de afirmação, mas aqui é, mais uma vez, substantivo. Vocês estão vendo? Então, a derivação imprópria é a mudança da classe gramatical, deixa de ser verbo, passa a ser substantivo, deixa de ser adjetivo e passa a ser verbo, deixa de ser advérbio e passa a ser substantivo. Quer dizer, essas alterações de um para outro, sem que a palavra mude a sua aparência, chamamos de derivação imprópria. Beleza? Show de bola. Bom, agora sim nós chegamos àquela parte a que me referi há pouco, até com uma certa antecipação. Vem aqui comigo, rapidez. Nós não vamos ter mais palavras que crescem a partir de um único radical. Nós vamos ter, ó, junções. Essas junções fazem parte do processo de derivação que está aqui em cima, chamado composição. Eu posso fazer composições, principalmente, né, usando dois artifícios. O artifício de aglutinar ou o artifício de justapor. Vamos ver os dois. Processo de formação por justaposição ou por aglutinação. Vamos sumir 1, 2 e já sumi. Olha só. A justaposição. O que é isso? Justaposição. É quando há alteração das palavras. Olha só, perdão. Eu li rápido aqui. Espera ainda. Quando não há alteração nas palavras e continuam sendo faladas ou escritas da mesma forma como eram antes na composição. Gente, justaposição é quando eu faço o seguinte, ó, passa tempo. Eu alterei a palavra passa, do verbo passar. Foi alterada em algum momento aqui? Não. A palavra tempo também não alterei. É justaposição. Entendeu? Pede, moleque. Processo de formação. Justaposição. Beija-flor. Justaposição. Rádio, táxi. Rádio está aqui e o táxi está aqui. Não mudou nada. Vocês estão vendo? Processo de formação chamado de quê? Justaposição. A aglutinação
ela há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na grafia, seja na pronúncia. E, por exemplo, planalto. Planalto, galera, sinceramente, olha só. Eu tenho aqui plan, que era para ser plano, né? O alto eu não mexi, mas no plano o O caiu fora. Então eu tenho uma aglutinação. Embora, em boa hora. Ih, mudou muito, né? Ele nem se fala. Viandante, via andante. Olha aí, ó. Na verdade, a gente alterou aqui, tirou, usou uma, aliás, usou duas em vez de uma. Então a gente alterou, tanto quanto, né? E aí, entra uma palavra nesse grupo todo aqui que sempre causa dúvida, que é a palavra girassol. Girassol, ele seria justaposição ou aglutinação? Olha, é o seguinte, vem comigo aqui, ó. Girassol, gira e sol. Aí você poderia dizer assim, professor, o S é uma palavra nova, né? Se é uma palavra nova, eu alterei. Então, eu alterei é aglutinação. Não é justaposição. Vocês acreditam? Por que é justaposição? Veja. A justaposição diz o seguinte. Quando não há alteração nas palavras. Presta bem atenção. Eu alterei a palavra gira. Eu alterei a palavra gira, gente. Girar? Não. Eu alterei a palavra sol? Não, não alterei, não. Então, se eu não alterei, foi mal. Eu acrescentei um S apenas. Isso aqui é uma consoante de ligação. Só isso. Vocês entendem? Então, não é aglutinação, não. A aglutinação é quando eu altero nas palavras, ó. Plano ficou plan. Aliás, plano ficou plan. Não é verdade? Boa ficou bo. Ora ficou ra. Entendeu? Só em que se preservou. Viandante eram 2 A, só ficou 1. Então a gente altera. Aqui não, a gente acrescentou a fim de pronúncia ficar correta, né? Porque se fosse girasol, olha, essa flor aqui é o girasol. Aí seria aglutinação, porque a alteração seria na pronúncia. E o S evita, o acréscimo do S evita que ocorra alteração na pronúncia. Beleza? Bom, estamos concluindo já. Vamos só fechar aqui com as últimas. Essas aqui, as últimas, olha só. Abreviação. Aqui é uma beleza. Aqui é uma beleza. Olha só. Aqui é só o finalzinho. Olha só. Olha o finalzinho aqui. Vem cá comigo. O que seria a abreviação ou redução? Todo mundo sabe, é quando a gente pega uma palavra grandona e se transforma numa palavra pequena. Tipo, ó, automóvel, auto. Quilograma. Eu queria 2 quilogramas de carne. Acho que faça esse teste no supermercado. Acho que, cara, olha, isso aí a gente não tem não, viu, senhor? Não tem 2 quilogramas de carne, não. Isso aí ninguém tem, né? Quilos, né, gente? Foto. Tira uma foto minha aqui. Tira uma fotografia, né? A gente tira uma foto, né? Ó. Aí, ó, moto para motocicleta. E assim por diante. Entendeu? Pneu para pneumático. Tá certo? E aí outras, por exemplo, ó, Rio de Janeiro. Ah, eu conheço o Rio. Ó, você fez uma abreviação, uma redução, né? O nome da cidade maravilhosa é Rio de Janeiro. Você chamou só Rio. São Paulo, Sampa. Fortaleza, Fortal. Né? Porto Alegre, Poa. Ó. Estão vendo? Hibridismo. E o hibridismo é a forma mais esquisita e mais rara e mais improvável. Isso aqui, a chance disso aqui cair numa prova é 0,0001%. É muito. Porque é a formação a partir, gente, de idiomas diferentes. E a sua prova é em língua portuguesa. A sua prova não é uma prova de poliglota, né? Você não é obrigado a saber os radicais de 3, de 10, de 20 línguas para entender o hibridismo. Tá certo? Então a chance é muito pequena de cair, mas eu coloco aqui, ó, buro vem do francês e cracia vem do grego. Burocracia é uma palavra formada por hibridismo. O mesmo vale para automóvel, né? Auto do grego e móvel do latim. Mas chance disso aqui é quase que zero. E onomatopeia é aquela besteira que quando cai, ninguém acredita que cai. Consiste na criação de palavras
através da tentativa de imitar vozes ou sons da natureza, né? O fonfon, né? O cocoricó do galo, o tic-tac do relógio, o bum da bomba e assim por diante. Beleza? Vem cá comigo. É isso aí. Valeu. Dá uma revisada nisso tudo e tenta fazer exercício. Aliás, tenta não, você tem que fazer exercício para poder sistematizar tudo isso daqui. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.